João. Bom dia, Marta. Bom dia, Renan. Hoje mais um programa dos curiosos. Por quê? Na Rádio Pérola da Serra. Bom dia, Ribeirão. Bom dia, ouvintes da Rádio Pérola. Já anunciando quem quiser fazer pergunta aqui para os nossos entrevistados, o telefone 4824-5989 ou pelo WhatsApp 9560-96940. Agora nós vamos passar para os nossos entrevistados. Vamos falar hoje muito de música, principalmente música voltada para a criança e para a juventude. Nós estamos aqui com a professora Marta, ela vai se apresentar, e depois o professor Renan. Marta, está com a palavra. Bom dia, sou Marta Roca. Sou um pouco conhecida aqui porque sou filha da cidade. Já estudo música desde muito pequena. Já trabalhei na prefeitura daqui de Ribeirão, então conheço muita gente que vem até hoje na rua e fala, professora, né? Mas me desliguei da prefeitura em 2003 e atualmente faço muitos trabalhos, todos voltados à música. Aí ao longo do programa eu vou falando sobre. Você, Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Bom dia, João, bom dia, Regis, bom dia, Marta, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pérola da Serra. Meu nome é Renan Marques Regadas. Eu sou professor de música, sou regente, formado pela Unesp em 2013 e atualmente desenvolvo alguns trabalhos voltados a essa questão pedagógica de música e também eventos, né? Sou violinista, além de regente, então sempre tem alguns trabalhos nessa área musical. É o amor de quem não tem. Estudo música desde pequenininho, né? Inclusive, tem sempre uma brincadeira que eu faço com a professora Marta, porque a professora Marta foi minha professora em 2003. Legal. Então, estou me sentindo em casa aqui. É um grande prazer. E você tem uma banda também? Esqueceu da banda. Tenho várias, né? Porque eu conheço uma só. A gente, nesse ramo de eventos, sempre está participando de várias bandas, né? Como freelancer, tocando e tal. Eu realmente tenho uma banda de músicas autorais, que se chama Banda Capítulo 3, né? Que foi criada em 2012, por aí, e aí a gente vem desenvolvendo sons próprios, trabalhos autorais, tocando em eventos de música e festivais, assim, na grande maioria do tempo, né? Legal. Uma pergunta aí, Regis. Então quer dizer que aqui nós temos professor e aluno. Essa é uma novidade. Eu não sabia. Legal. E Renan, você começou desde cedo então com música, tudo, e hoje você toca em banda e o que mais você faz junto com as bandas? Qual que é o projeto que você tem hoje, né, de música? Que você dá aula também hoje em escola? O que mais? Como funciona? Bom, eu estudo música desde os 10 anos de idade, né? Então, hoje eu tô com 30, faz 20 anos aí que eu venho nessa caminhada. Ao longo desse tempo, eu desenvolvi aulas particulares, tive aulas em conservatórios, aulas em escola de música, tive aula com a professora Marta aqui na prefeitura de Ribeirão. Também sou nascido e criado aqui na cidade. E sempre estudei música, né? Até que em 2008 eu realmente decidi fazer isso profissionalmente, entrei na faculdade de composição e regência, me formei e senti a necessidade não só de estar no palco tocando, porque isso é uma necessidade do músico, mas eu gosto de ensinar as pessoas a tocarem um pouco. Isso é muito importante, porque na realidade, quando a gente ensina alguém a fazer algum ofício, a gente aprende 2 vezes, né? Qual que é a faixa etária que você trabalha? Com qual faixa etária de alunos que você trabalha? Bom, é uma faixa etária bastante diversificada, porque eu dou aula em vários lugares, né? Mas são
crianças que variam de 8 anos, 9 anos, até idosos na melhor idade, 60 anos, 70 anos. Já tive gente que se tornaram grandes amigos meus, que entraram para tocar violino, por exemplo, comigo, e tinham 63 anos, 65 anos. Então, é um trabalho muito gratificante. Bem, como a gente é curioso, né, o programa já diz isso, tá? Eu vou passar uma pergunta para a professora. Então, para a gente entender, né? Eu sou leigo, não entendo nada de música. Então, o que é música na realidade? A gente fala tanto de música, né? Mas o que é música? Pessoal, os ouvintes entenderem. É pergunta fácil de responder, né? É que eu estou aqui. Para mim é fácil, estou no computador aqui. É bem difícil responder, porque não é que é difícil, tem muitas respostas, né? Tem a resposta lá do Wikipédia, né? E tem a resposta, é tão amplo quanto a amplitude da própria música, né? Então, mas na verdade, assim, o que eu penso para mim, assim, que música é tudo que você quer que seja música. Assim como a arte, né? Você vai lá numa exposição de arte moderna e tá lá, tem lá, sei lá, não sei, uma caneta num pedestal, e aí tem um título lá, a obra do artista tal. Aí muita gente chega lá e fala assim, nossa, mas isso aí eu também faço, né? Mas a questão é que ela não fez. Quem fez foi o artista tal. Ele pôs uma caneta lá, que fez uma provocação. Então, aquilo que ele quis que fosse arte, virou arte. Independente da estética ou do gosto, ou do que se as pessoas gostam ou não. E música também. Né, na questão do som, tudo que eu puder organizar e quiser chamar aquilo de música, é música. Independente de... Aí, se é boa, se não é, se tem qualidade ou não, aí é outra história. Né? Então, também muita gente fala, nossa, né, o funk, não sei o que, é música. Porque a pessoa que compôs o funk quis que aquilo fosse uma música. E aí depende, né? É que as pessoas, quando não se relacionam direito com um tipo de música, acham que aquilo não é música, né? Então. Pode ser o ouvido dela, mas... Aí então a gente tem que ouvir sem preconceito, né? Escuta. Aí se você vai gostar ou não, aí depende de toda uma formação cultural que você tem. E é isso. E a arte também é assim, né? Você não precisa deixar de gostar de uma coisa para gostar de outra, né? Você pode ir somando, né? De repente hoje você não gosta, mas amanhã você enxerga de uma outra maneira e começa a gostar. Tá, dentro da música tem melodia, harmonia e ritmo. Isso. Agora deixa vocês dois responderem. É prova? Que harmonia, melodia e ritmo. Hoje eu sou uma aula aqui hoje. Chamado oral. Poxa vida. Fica bem lá. Tô brincando. Uma resposta bem sucinta, não dá muito detalhe. Só para o pessoal que está escutando entender. Entender do que se trata, né? E as diferenças, né? Entre os conceitos. Então vamos lá. Professora, me corrige se eu estiver errado, tá? Vocês podem fazer, precisa esperar pode... Então vamos começar. Harmonia, melodia e ritmo, né? Então, quando a gente fala de melodia, a gente está pensando naquela cançãozinha que a gente assobia, né? Então, uma linha melódica, aquele larará que a gente canta, né? Alguma coisinha que a gente assobia. Geralmente é a voz que está cantando a letra da música, né? Quando a gente fala de harmonia, a gente está falando de uma combinação de sons, né? Então é como se fosse um bloco, é um acorde, é um violão que está tocando, um violão junto com um piano. Então é uma... Para facilitar, é uma construção verticalizada, é um bloco, né, que se toca ao mesmo tempo. E o ritmo é a variação dos sons ao longo do tempo. Então, ele é a maneira como você organiza os sons musicais, com a duração, com a intensidade, com a métrica. Então, é mais ou menos para esse lado, né? Pois é, então a gente pudesse dar um exemplo. Por exemplo, pensa numa música qualquer.
Agora Uma você música folclórica. Roberto Carlos. Você gosta de Roberto Pode Carlos? ser, que a gosto gente da conhece. as músicas, né? É. Então, não sei. Qualquer música aí. Roberto Carlos, uma música do Roberto Carlos. Como é que é aquela que você pediu café no hotel? Amanhã de manhã. Isso aí é uma música meio... Não é uma música adequada para o horário, né? Quando eu estou aqui, Isso. eu vivo esse momento lindo. Então, isso que o Renan cantou é a melodia da música. Se eu cantasse só assim, ó. Todo mundo ia saber que é essa música. Não precisava cantar as palavras. Sim. Por causa da melodia, né? Ela ficou gravada no consciente das pessoas, Isso. mesmo que não tenha a letra. Se a gente canta com lá, se a gente toca com um instrumento. E acho que a função do professor de música e de qualquer professor, de qualquer área, é você ir retirando da criança tudo aquilo que já está ali, aquele conhecimento. Talvez ela não tenha um conhecimento assim teórico, e aí você vai dando nome para as coisas, né? E fazendo um treinamento, digamos assim, para poder tocar um instrumento, né? Uma coisa mais física mesmo com ela, mas a essência musical já está com ela, com a criança e com todo mundo já foi criança, né? Então é com todo mundo. Muitos adultos pensam, agora já foi meu tempo, né? Já não aprendi música quando era criança, não vou aprender mais. E não é assim, né? Tá lá, é só a gente ir extraindo. Um instrumento, não sei, porque são tantas as possibilidades. Tem alguns instrumentos que são mais simples quando a criança é menor, é pequena. Então, por questão do peso, da própria... me fugiu a palavra. A ergonomia, né, do instrumento, que às vezes é um pouco desajeitado ou muito pesado para a criança. Então, não é porque um instrumento é mais fácil que o outro. Todos os instrumentos são difíceis, né? Para você tocar bem tocado. Então, alguns são mais adequados de acordo com o corpo da criança mesmo e da idade dela. Mas não são impossíveis. Por exemplo, o violino tem lá, né, violinos de vários tamanhos. Se associa muito a flauta doce, né? Então vamos começar tudo com flauta doce, porque flauta doce é fácil. Mas também não é assim, né? É um instrumento adequado, mas não é o único, e não é a única possibilidade de se fazer música. Aí depois, mais tarde, eu posso falar mais da flauta, né? Mas respondendo a essa questão, eu não acho assim que tem um instrumento, também não é uma fórmula, né? Que a gente vai chegar lá, começa com esse instrumento que vai dar certo. Depende da criança, depende da sua turma, depende de muitos fatores. Mas na área pedagógica, né? Dentro de um programa escolar, o que a música pode influenciar? Então, quais são os resultados que uma escola ou um sistema de ensino teria de vantagens quando a música está inserida, né, na grade curricular? Então, na verdade, assim, a música, ela, primeiro, assim, ela deve ser tratada, né, a aula de música como aula de música. Então, assim, não, né, se eu tenho lá uma escola e vou pôr aula de música no meu currículo, eu não vou pôr a aula de música para ajudar na aula de matemática, né, ou para ajudar nas aulas, ou então para a criança ficar mais calma, né? Não, é aula de música pela aula de música, para o aluno aprender música, é assim que deve ser encarado, né? Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, a música fazia parte da formação da pessoa, como qualquer outra área do conhecimento. Tão importante quanto, né? É lógico, já tem muitas pesquisas que a música ajuda em tudo, porque dentro da música contém tudo o que se espera, né, de uma formação escolar, né? Então, tem matemática, tem geografia, tem história, tem educação física, tem sensibilidade, tem tudo, né? Mas não que a intenção da aula de música seja essa, mas a intenção da aula de música é que ela seja, sim, misturada com as outras matérias, mas que não seja um trampolim
né, uma coisa assim que seja, eu vou pôr música aqui para ajudar, ou para as crianças ficarem mais calmas nesse horário, né, para eu ir tomar um café. Mas a música ajuda no desenvolvimento. Muito. A criança que teve a oportunidade de ter aula de música, ela teria um desenvolvimento, não digo mais rápido, mas a facilidade de raciocínio. Porque a música, eu nunca consegui entender aqueles grafinhos lá que faz, sobe, desce, eu nunca consegui entender como é que vocês conseguem ler aquilo, né? Claro, tem uma técnica, tem tudo, mas eu acho que é um desenvolvimento de raciocínio aquilo, né? Você tem que ler aquilo tocando, né? Concentração. Então, muitas coisas. Ajuda em outras coisas, né? Além da música, que já é uma arte, né? Eu acho que a criança ela também tem essa oportunidade, como o teatro, como outras formas de cultura, de arte, também ajuda, né? Mas a música, eu acho que, na minha opinião, né? Eu acho que deveria ser obrigatório, né? Em escola, não devido a ter uma música só para ajudar outras matérias, para realmente o desenvolvimento da criança, né? Eu penso que, assim, independente de se ela vai ajudar ou não em uma matéria, ela já vai trazer os benefícios para a criança de imediato, de pronto. Por quê? Porque existem muito mais coisas do que você apenas tocar um instrumento, né? Você tem toda a questão da coordenação motora que você precisa fazer isso, né? Junto com essa questão da coordenação motora, você é uma criança, certo? Então você tem o gosto por música e gostaria de aprender um instrumento, como foi meu caso, como foi o caso da professora. A gente gosta de música, quer aprender o instrumento, quer se tornar melhor no instrumento. Então você, além dessa questão de coordenação motora, de você ter que dividir o tempo, de você ter que contar o tempo, aprender a ler esse idioma novo que é a música, você tem a questão da superação pessoal também, né? Então essa busca, ela é incessante. Todo músico quer sempre extrair o seu melhor. E isso eu acho que é um ponto-chave na questão do desenvolvimento musical. Você está sempre trabalhando em você mesmo para extrair aquilo que é de melhor, né? Agora, existem outros inúmeros benefícios assim, que a gente pode enumerar. Por exemplo, quando a gente faz música sozinho, estou lá sentado na minha casa tocando. Então eu tenho esses benefícios que eu te falei. Agora, quando eu passo a fazer música com um grupo de pessoas, com um conjunto, então eu tenho outros lados, que é o lado social também, né? Então, quando a gente coloca várias crianças para tocar uma música, a mesma música, a interação dessas crianças é completamente diferente. Então tem toda essa questão da sociabilização também, né? Que é um ganho que, como que a gente vai mensurar, né? É uma pessoa que ela vai ter uma desenvoltura melhor, ela vai saber lidar melhor com as pessoas, ela vai saber lidar melhor consigo mesma, né? Se conhecendo a gente conhece melhor os outros também, né? Beleza. Então acho que caminha para esse lado. Que nós vamos ter que ir para os nossos apoios culturais aí, Ademar, passo para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. A Rádio Pérola da Serra abre espaço para o ouvinte. Ligue 4824-5989 e participe da nossa programação. Rádio Pérola da Serra FM, a voz de Ribeirão Pires. Bar e Lanches Transval, o ponto de encontro favorito de Ribeirão Pires. Lanches e petiscos mais gostosos de nossa cidade. Refeições à la carte, suculentas feijoadas às quartas e aos sábados. Bebidas das mais diferenciadas marcas. Músicas ao vivo às sextas
e aos sábados, das 20 às 24 horas. Estamos localizados na Rua Cidade de Santos, número 11, centro de Ribeirão Pires. Telefone 4828-1624. 4828-1624. Eu falei, Bar e Lanches Transvaal, o seu ponto de encontro ideal. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Colégio Jean Piaget, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Parceria com o Sistema de Ensino Jean Piaget, o único que integra tecnologia à altíssima qualidade de ensino. Acesse www.colegiojp.com.br e conheça. Na Rua Ema Mortari, número 60, Centro Alto, Ribeirão Pires. Telefone 4823-6633. Colégio Jean Piaget, seu filho na escola ideal. Alô amigo, alô amiga, você quer adquirir o vestuário de primeira qualidade? Então visite a loja Moda Mania. Temos roupas masculinas e femininas, das melhores marcas pelos menores preços, com condições de pagamentos em até 8 vezes sem entrada e sem juros. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos localizados na Rua do Comércio 127, do Shopping do Ike, piso superior. Telefone 4823-6827. Moda Mania. Rádio Pérola. Renan, e falando sobre música, e a gente está abordando principalmente música para criança e para o jovem, né? Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou fazer um pouco mais tarde. Eu gostaria de explorar mais esse tema, né? Deixar a palavra com o Regis para... O Regis tem um segredo, ele tem filhos numa escola que usa a música também, né? Utiliza a música, né? na educação da criançada. E ele fica fascinado com isso aí. E, inclusive, agora ele está fazendo a música de flauta. Você está fazendo? Tô no curso. Tô sabendo. No curso de flauta. Aprendendo música. Está tocando flauta, olha só. E eu vejo que adulto, eu não sei se é só o meu caso ou não, mas tem uma dificuldade maior que das crianças. Que meus filhos já estão tirando música de ouvido, né? E eu, com a coordenação motora com meus dedos, não tá muito fácil não, viu, Renan? Mas antes disso, João, gostaria de agradecer os apoiadores do nosso programa, dos curiosos, né? Porque, né, o Açougue Alvorada e o Hospital Veterinário Nippon, né? Agradecer, né, os nossos apoiadores, né? Renan, você comentou hoje de socialização, né, com as crianças quando trabalha em grupo, e que eu acho que isso é muito bom, né? Hoje na nossa sociedade a gente tem trabalhado muito individualmente, então quando a gente tem alguma atividade que consiga unir e fazer as crianças trabalhar em conjunto, em equipe, eu acho que é um ganho realmente fantástico, né? E a música, pelo que vocês estão falando e também pelo pouco que eu estou, né, conhecendo, né, ela é uma das atividades que proporciona isso, né? Isso eu acho, assim, imensurável ganho para a sociedade também, né? Hoje você dá aula, né, só em escola, aqui em Ribeirão ou fora de Ribeirão também? Como que funciona hoje a sua atividade aqui em Ribeirão Pires, né, para criança? Bom, aqui em Ribeirão Pires eu dou aula em três localidades, né? Eu dou aula numa escola, que é a Escola Waldorf Pomar, né? Eu sou professor de violino lá, e eu acho que é uma escola fantástica, porque ela tem uma pedagogia voltada para essa questão artística mesmo, né? E para mim é um prazer estar lá e poder proporcionar às crianças que elas aprendam violino, e inclusive nessa forma de conjunto, né? Então eu tento fazer com que eles
tenham a experiência mais próxima possível de uma orquestra. Então eu consigo juntar lá 30 crianças, às vezes quando vão todos 35, 45 crianças que tocam violino e tocam ao mesmo tempo e sai super, super legal, assim. Eles entendem tudo direitinho, faz muito bem. Mas isso é uma das escolas. Eu dou aula também numa outra escola tradicional aqui de Ribeirão, que chama Transação Escola de Música, que fica aqui na Avenida Fortuna. E lá eu tenho 30 anos, né? Mas só lá eu já tenho 15 anos de bagagem, né? Então, tô lá desde que eu era adolescente. E eu dou aula também em uma ONG, que é o LEBEM aqui, que fica lá na Santa Clara, que também tem toda essa questão do trabalho coletivo e do trabalho social também. É muito bonito. Pelo que eu estou percebendo, você trabalha mais com cordas, é isso? Então, tanto no LEBEM, tudo, violino, violão, é esse o caminho? Ou tem sopro também? Na verdade, por uma questão pessoal, eu gosto dos instrumentos de corda. Eu sempre gostei dos instrumentos de corda. E então eu acho que a gente tem que fazer um pouco daquilo que a gente gosta, mas daquilo que a gente precisa também, né? E na realidade, eu daria aula do que fosse necessário, faria o que fosse necessário para fazer com que essas pessoas que querem aprender realmente aprendam. Eu acho que esse que é o intuito do professor de música, né? Então, se necessário for dar aula de percussão, vamos encaminhar para esse lado. Mas por uma questão pessoal, eu gosto de mexer com cordas. Eu entendo mais de cordas e acho que sopro, por exemplo, nunca foi minha praia. Então, eu não vou meter o meu bedelho naquilo que eu não sei, né? E Marta, eu vou replicar a pergunta para você também, né? Onde que você trabalha com criança aqui em Ribeirão Pires, né? E quais são os instrumentos que você foca com as crianças? Então, aqui em Ribeirão, eu dou aula também lá no Pomar, que, assim como o Renan falou, também, né, é uma escola que dá muito valor não o Pomar, né, exatamente, mas a pedagogia que o Pomar está inserido, que é essa pedagogia Waldorf, né? Toda a formação escolar e do ser humano, ela é voltada para esse lado artístico. Então, não é que os alunos lá vão, né, aprender a ser artistas, né, vão virar artistas, não é isso, mas é que toda a forma de aprendizagem tem um fundo artístico. Então, as aulas de música, as aulas de artes manuais, de teatro, todas essas aulas que são das artes são muito valorizadas, estão no currículo, assim como tem matemática, geografia, português, né? É uma matéria, né, digamos assim, como qualquer outra, e estão todas sincronizadas, né? Lá no Pomar eu faço um trabalho de música também, como o Renan, então os alunos lá têm aula de música 2 vezes por semana, uma com o Renan e uma comigo. O Renan faz um trabalho mais específico instrumental, né, do violino. Eu faço um trabalho mais geral, né? Então eu insiro para eles a música de acordo com o que eles estão vendo naquele ano ou naquela época. Então, se as crianças estão estudando, por exemplo, sei lá, fração em matemática, então na aula de música eu vou ensinar, me basear mais no ritmo, né? Na divisão dos valores, da pulsação e tal. Se os alunos estão vendo profissões, então eu vou trazer músicas que falem de trabalho, para eles cantar e tocar. Então, a minha parte é uma parte um pouco mais, digamos assim, geral, e do Renan um pouco mais específico do instrumental. Mas eu trabalho lá na escola Flauta Doce, que também, dentro da pedagogia, segue o aluno do 1º ao 9º ano. Né? A flauta doce, ela é um instrumento, assim como o nome diz, instrumento, é um instrumento, é um veículo para que o aluno possa se expressar, né? Então eu dou aula de flauta doce lá, e de musicalização em geral, aqui em Ribeirão. Que idade que é as crianças? Então lá no Pomar eu trabalho desde o jardim, só que no jardim eu não trabalho assim
eu não dou aula para as crianças. A gente faz um trabalho mais coletivo com as jardineiras, né? Que lá no jardim se chamam jardineiras, não as professoras, porque tem essa ideia assim, de cuidar de uma plantinha mesmo ali, né? Que está crescendo. E a gente lá do jardim, que a gente faz um trabalho mais coletivo de cantar muito, 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 muito. E do 1º ao 8º ano. A escola agora está no 8º ano que vem chegar no 9º, para fechar o ciclo do fundamental, que seria o Fundamental 2, né, do MEC. Aí fora daqui, né, porque aqui em Ribeirão eu faço só esse trabalho porque também eu faço muitas outras coisas e não tenho tanto tempo assim para fazer mais coisas aqui em Ribeirão, infelizmente, gostaria, mas eu dou aula na Fundação das Artes, que é uma escola lá em São Caetano, uma escola de música, aí já é um outro enfoque, é uma escola de artes, que os alunos vão lá para aprender arte, né? E tem música, teatro, artes plásticas, e lá eu trabalho com alunos de 12 anos em diante, né? Então, de 12 a 70, 80, 90, quem quiser faz aula. Dou aula lá de rítmica e estruturação musical, que é a parte mais teórica. E de flauta também. E também faço parte de um projeto, de um programa da Yamaha, que se chama Programa Sopro Novo, que é um programa de formação de professores. Então, eu faço parte de um programa que forma multiplicadores de música, né? E o Regis, inclusive, está fazendo essas aulas desse programa, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está aprendendo, e aí, depois que ele terminar o curso, se ele quiser, ele pode ser um agente multiplicador, né? Ele é um bom aluno? É você que dá aula para ele? Então, eu dei a primeira aula, que é um seminário. Agora, quem acompanha mesmo ele é uma monitora, que se chama Kátia, que também é daqui de Ribeirão, também foi parceira aí na prefeitura comigo. E ela está acompanhando esse grupo, é um grupo de alunos, e esses alunos também provavelmente serão multiplicadores. Então, a música ela vai plantando sementinhas e vai se espalhando, né? O Renan falou que foi meu aluno, né? Lógico que não foi só eu que fui professora dele, ele teve vários professores, assim como eu também tive vários professores. E esses professores vão jogando umas coisinhas na gente assim, de repente a gente resolve virar músico, né? Não é assim? Realmente, foi bem assim. Uns resolvem, outros unir não. o útil ao agradável, né? Aquilo que vocês amam fazer com a profissão. Então, esse programa da Yamaha, essa é a ideia, né? Você formar professores de música ou professores que usem a música no seu trabalho para que elas possam multiplicar esse trabalho. Uma pergunta. Como vocês veem esse momento da cultura aqui na nossa cidade, que incentivando a música, principalmente a música, né? Temos uma escola de música. Sim. Então, como eu faço trabalho em outras cidades, eu confesso que eu estou um pouco afastada, assim, eu não estou acompanhando de perto a escola de música, mas eu vejo algumas divulgações, postagens, tudo. Tem um amigo que trabalha na escola de música, que é o Gesiel, que trabalha comigo na fundação também, ele me conta tudo, né? O que acontece. E aí eu vi uma apresentação da Camerata de Cordas ali no Face, lindo, um trabalho super cuidadoso, né? Então, eu acho que, assim, Ribeirão Pires sempre teve um cuidado com a cultura. Faltou, às vezes, talvez às vezes, um pouco de visão, ou às vezes até mesmo uma questão financeira mesmo, né? Uma cidade... incentivo, né? Esse tipo de então, trabalho. eu vejo assim, que o que acontece de cultura, na maioria das vezes, depende de quem está lá fazendo. E vai, pega e agarra e faz, né? Então, quando eu trabalhava, já tinha escola de música. Não é que agora apareceu uma escola de música, né? Essa escola sempre existiu. Mas de outra maneira, porque tinha escola de música, mas, sei lá, tinham 3 professores que a prefeitura contratou, e aí esses 3 professores faziam tudo. Né? Aí teve momentos que a escola expandiu, teve momentos que a escola recuou, né? E agora ela está, parece que bem ampla, né? Tem problemas, como tem problemas em todo lugar, né? Mas, e é isso, também não posso falar muito de perto, porque eu não estou lá vendo o trabalho, né? Mas do que eu vejo de divulgação e dessas postagens de Facebook que eu acompanho, achei bem legal.
coordenador da escola uma hora para a gente conversar. Para um bate-papo. Em termos de instrumentos, né, a acessibilidade desses instrumentos para as famílias, como é que funciona? Qual que é o custo dos instrumentos, né? Tem diferença entre os instrumentos? Por exemplo, numa escola particular que nem o Pomar, ou num curso que nem da Yamaha, ou até mesmo aqui no curso de música do município, né? Como é que funciona o custo com essas crianças no LEBEM, né, dos instrumentos, né? Isso limita alguma coisa ou não é nenhum empecilho, né? Tem todos os valores? Como é que funciona? O LEBEM é creche? Na verdade, ele começou as atividades como uma creche e agora ele é um espaço comunitário onde ele abrange a comunidade ali da região da Santa Clara, né? Tem vários trabalhos artísticos, esportivos, assim. Eu ouvi falar, mas eu não conheço. Na verdade, é bem antigo já. E tudo se iniciou como uma creche, né? Legal. Muito legal. É um trabalho muito, muito bacana, vale a pena conhecer também. Bom, respondendo essa pergunta aí, Regis, eu acho que os instrumentos, eles variam muito, né? Então, por exemplo, a gente tem... vou falar de violino, que é mais a minha especialidade, né? Violino, violão, etc. A gente tem instrumentos de R$200 até Stradivarius de milhões, né? Então, eu acho que o principal para a gente começar é ter um instrumento que realmente tenha uma qualidade mínima para você conseguir fazer seus dedilhados, porque tem coisas que você vai fazer no seu instrumento que não responde, né? Dependendo da qualidade que ele tem. Quem tem a possibilidade de adquirir um violino aí em torno da faixa de R$300, R$400, já é um bom instrumento para você começar, né? Depois as coisas vão acontecendo e você vai correndo atrás e vai ampliando isso, né? É que nem um carro, você não vai pegar um Porsche logo no seu primeiro carro. Bom, tem quem pegue, né? Mas geralmente não é a realidade que a gente vive, né? E eu acho que é dessa forma. No LEBEM, especificamente, os instrumentos, a gente tem alguns instrumentos lá que são de doação, né? Então, nas aulas de violão, porque lá eu dou aula de violão, nas aulas de violão, tem alguns alunos que eles não têm condição de adquirir um instrumento. Então, o LEBEM tem alguns instrumentos lá que foram doados, né? É uma ONG também. E aí a gente consegue ceder pelo tempo que os alunos estão estudando e tal. Então, eu acho que também é uma iniciativa bacana. Legal. E Marta... qual que é a sua visão? Porque o Renan falou agora dos de cordas, né? Uhum. E você trabalha também com de sopro. Qual que é a faixa de preço? Porque eu sei que às vezes tem flauta que você ganha aí numa rifinha. Você compra o chiclete e vem a flauta. Vem a flauta. Mas daí eu percebo que às vezes a criança vai tocar alguma coisa, ela sai meio frustrada. Né? A qualidade do instrumento, como o Renan falou, assim, tem instrumento de todas as faixas de preço, mas também a gente tem que ter um certo cuidado, né? Eu acho que no violino não tem muito como ter um violino tão ruim, mas flauta doce é um instrumento assim que ficou estigmatizado como um brinquedo, né? Tá, você toca flauta doce, mas tipo, como assim, né? Realmente. Ela tem esse estigma de ser um brinquedo. Tá mudando bastante a visão, mas pelo menos há um tempo atrás é um instrumento de muito preconceito. Inclusive, quando as pessoas vêm me perguntar assim, mas você toca flauta doce, mas e a transversal? Né? Ou então, mas é só isso? O que mais que você toca? E não é. A flauta doce, por si só, ela já tem um grande trabalho, um grande repertório, uma grande dificuldade. Deixa eu fazer a pergunta. Por que chama flauta doce? Boa pergunta. Por que flauta doce? Esse nome é aqui no Brasil e alguns países aqui da América Latina, né? Que tem esse nome flauta doce. Pela sonoridade. Tá. Né?
que deve ser doce. Porque às vezes não é, né? Depende de quem toca, A gente né? brinca com as crianças, olha, a flauta não tá doce, tá apimentada, né? Tá ardida. Então tem que... Tem vários tipos, né? Mas em outros países se chama flauta de bloco, porque ela tem um bloco, assim como um apito, né? Então todas as flautas que tem esse bloco para produzir o som são as flautas doces, né? Ou tem outros nomes também. Mas voltando à questão do valor, né? Então, mas tem flautas doces com preços acessíveis e que são boas, né? Então, aí com uns 30, 40 reais, você compra uma flauta que dá para você começar, né? Lá no Pomar, eu sempre peço uma flauta X lá, porque também lá é uma escola particular. Eu sei, né, que as pessoas podem comprar uma flauta um pouco melhor, que cabe, né? Eu procuro fazer uma coisa que cabe no bolso de todo mundo, e se não puder, também compra da outra, né? A gente vai negociando. Então, né? E a flauta é um instrumento um pouco mais barato mesmo, né? Então, talvez por isso também que seja tão utilizado, né? Além dessa facilidade, né, para as crianças que eu falei lá no começo, né, do programa, essa coisa mais ergonômica, né? Tem a questão também do acesso de preço. Mas, assim, não ter instrumento também não é desculpa para não ter aula de música, né? Você pode fazer som com o seu corpo, você pode cantar, né? O principal instrumento a gente já tem, né? Que é a voz, o corpo. Então, eu estou perguntando porque eu cheguei a ver flauta de R$2.000, sim, né, valores, né, que às vezes a gente fica pensando naquela flautinha que compra o chiclete e vem ela junto, né, e varia bastante os valores, né? Varia muito. E também tem uma variedade bem grande também de flauta, né? Tem. Então, é curioso, né? Mas respondendo sua pergunta, João, a professora falou que eu vou ficar bom. É só questão de eu estudar um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais, eu fico bom. Todo mundo pode. Nós vamos assistir o concerto ainda do Regis, flautista. Ele vai tocar aqui na rádio. Não, até depois, vocês podem ter trazido instrumento, né? Mas a gente não vai faltar oportunidade de vocês voltarem aqui. Próxima a gente faz um... né, falando ainda dessa área para criança, né? Eu sou da época que as escolas tinham aula de música, teatro, filosofia, uma gama imensa de matérias que hoje parece que é obsoleto, né? Sim. Eu também me assusto falar que às vezes a pessoa acha que música não é bom, custa caro ou não é importante. Vai perder tempo, né, de estudar. Nossa. Né? É a mesma coisa que quando você vai em algum país, né, um pouco mais desenvolvido, você vê que a criança, ela tem, né? Por exemplo, a minha filha estudou na Noruega. Ela tinha uma gama, né, ela podia escolher as matérias que ela estudaria, mas você vê que já tinha uma base, né? A criançada... ela teve a oportunidade de conhecer. Antigamente, né? Inclusive, tinha as famosas fanfarras. Né? Exatamente. Não era uma escola, uma aula de música assim como é hoje, mas você aprendia a tocar um instrumento, você tinha uma disciplina e tal. E hoje isso foi jogado, sinceramente, na minha opinião, tá? Foi jogado no lixo. Que eu acho que deveria, escolas que, né, como a Pomar, que usa esse recurso, eu acho que a vantagem que esses alunos vão ter é fantástica perante os outros que não tiveram. Então, qual é a opinião de vocês, né, nessa área? Você acha que nós deveríamos levantar essa bandeira aí de ter esse tipo de atividade nas escolas, independente se é escola particular, se é escola municipal, né? E, na minha opinião, a resposta é com certeza, porque a diferença que faz você poder proporcionar para a criança o conhecimento, se ela vai querer seguir a carreira ou não, é uma outra coisa, né? Ela não... Ela ainda tem... Exatamente. Músicos profissionais, não é? Mas você tem que dar o direcionamento. Eu acho que para o aluno, para a criança, principalmente, eu acho que essa questão de você proporcionar o conhecimento a ela depois vai fazer com o conhecimento aquilo que ela quiser. Mas eu acho que é importante, isso não pode faltar.
E antigamente, como você mesmo falou, a gente tinha-se fanfarras nas escolas, tinham aulas de canto orfeônico, que o próprio Villa-Lobos, no começo do... Orfeônico, que o próprio Villa-Lobos... Mas pensa, no tempo dela funcionava, né? No tempo dela funcionava bastante. Hoje em dia a gente vê essa questão, principalmente nas escolas de estado, assim, meio sucateada, né? Mas também, falando por mim, né? Acho que a gente não pode tomar isso daí como um empecilho e falar assim, tá ruim, tá. Mas tem uma frasezinha que eu acho que isso vale a pena a gente lembrar, que é na adversidade que surgem as oportunidades. E eu acho que num clima adverso como que a gente está vivendo hoje em dia, cabe a nós mesmos também tomar certas atitudes para que a gente consiga suprir minimamente alguma coisa, né? Então, é claro, a culpa é do quê? É do governo? A culpa é do Estado, da União, da Prefeitura? De quem será? Tem uma parcela de culpa, né? Claro, repasse de verbas, talvez. Se a gente vê esses escândalos diários aí, sempre. Mas eu acho que não é difícil, se cada um colocar a mão na sua consciência e tomar alguma atitude, não é difícil da gente reverter esse tipo de coisa, né? Até gostaria de falar sobre um projeto que eu tô pensando em realizar, já está estudado já no próprio Pomar, que é uma oficina de música, né? Essa oficina vai ser dado lá pela Associação de Pais e Mestres lá, e eu estou abrindo vagas não só para as crianças, né, terem mais uma aula a mais para complementar essa questão de tocar violino em conjunto, mas para os pais também. Por quê? Porque na minha consciência, quem é o maior influenciador de qualquer pessoa é seu pai, sua mãe. Então, eles também têm que ter acesso, né? Então, eu coloquei lá uma ideia que eu acho que é válida. Eu vou doar um pouquinho do meu tempo ali para criar uma oficina para poder gerar essa formação de conhecimento. Essa oficina... muito essa obrigado. Oficina, Renan, ela é só pro Pomar ou ela está aberta para qualquer pessoa? Regis, são duas coisas diferentes. Tem uma parte que é só para os alunos, para os pais e para os familiares da escola. E uma outra parte que eu gostaria de abrir a comunidade, porque todo mundo tem o direito de fazer isso. Isso é uma se a gente traz a consciência da população local, regional ali, para dentro da escola, com certeza a gente está valorizando não só a escola, mas o ato de educar, né? O ato de você trazer alguém para conhecer as atividades em si, né? Participar. Eu acho que num tempo onde a gente é tão globalizado, as pessoas elas ficam muito individualizadas, né? Então tá todo mundo com seu celular e a gente esquece que o ser humano é um ser social. Então, que seria de nós se não fosse o outro também, não é? Então, eu acho que são abertas sim para a comunidade. Para quem quiser se inscrever, é só me mandar um e-mail. Meu e-mail é Renan, REEAN, mregadas@hotmail.com. Então, só me escrever o e-mail lá e aí eu respondo todos, tiro as dúvidas e tal. Mas se quiser me manda um e-mail lá e a gente... E aí participa dentro da estrutura da Escola Pomar, então. Exatamente, a gente participa dentro da estrutura da Escola Pomar. Como a professora Marta comentou, a pedagogia ela é diferencial, né? A pedagogia Waldorf, e ela foca a formação do ser humano, né? E acredita que através de música, de atividades, né, de artes, ela consegue formar um ser humano melhor, né? Eu acho que esse é o foco da escola, professora.
Pois é, a escola, a pedagogia Waldorf é baseada na antroposofia, que pela própria raiz da palavra significa que é um caminhar, né, por si só, né? Então, a escola enfoca a formação do ser humano individualmente e em relação à sua comunidade, né, em relação ao outro. Sobre as atividades que o Renan vai fazer, né, super bacana, né? Nossa. Muito legal. E a gente pensa assim, por exemplo, Regis, você tem filhos que estudam flauta, né? Não mudou a sua visão quando você começou a estudar flauta deles? Mudou bastante. Não é? Porque você está ali vivenciando o que eles também estão vivenciando. Então você falou, nossa, eu não sei como eles já tiram música de ouvido, eu acho tão difícil, né? Ali a minha coordenação é uma visão diferente. Então quando o pai e a mãe vivem um pouco daquilo que a criança aprende na escola, eles vão ter muito mais a incentivar em casa aquele aluno a pegar o violino em casa também, falar, vamos lá, vamos estudar junto. Porque assim, o instrumento a gente sabe, né? Se não tiver suor, não vai. Sangue, né? Suor e lágrimas, né? Todo mundo pensa, nossa, você toca, ai que legal, nossa, você é abençoado, né? Você ganhou um dom divino. E não é nada disso. Não viu os tombos. É muita perseverança, perseverança. Muito mais do que talento, né? Então, é uma forma de incentivar mesmo. E abrir a comunidade, né? Não só você proporcionar a comunidade, mas proporciona também a escola, que a comunidade conheça a escola, né? Porque é uma escola, né, que às vezes as pessoas não conhecem. Existem muitas escolas que têm aula de música, né? A maioria escolas particulares, que também fazem trabalhos muito bacanas. Mas a música na escola, ela é uma lei. Ela tem uma lei agora, acho que de 2012, se eu não me engano. Mas eu não sei o que acontece que essa lei não emplaca, né? Não está emplacando. Então, assim, às vezes tem lá no papel que tem a escola, tem aula, tem um professor. Mas às vezes é o professor que nem está habilitado a fazer isso, ou é um professor que está com a aula vaga lá, ou é o professor de educação física, né? E aí acaba não tendo um enfoque mais direcionado. Mas vamos lá, a gente tem que acreditar, né? Vamos ver que... Você comentou da relação de pai e filho em casa, né? Isso é muito bacana quando o pai consegue, no meu caso, né, tive a oportunidade de estar estudando agora um pouco de música, e em casa, né, fortalece muito a relação entre a minha e dos meus filhos. Mas eu vou continuar a falar daqui a pouquinho, que a gente vai precisar entrar num intervalo para os nossos apoiadores. Tá com você, Ademar? Você está sintonizado na Rádio Comunitária Pérola da Serra, 87,5 MHz. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana, Ribeirão Pires, São Paulo. Conteto Serviços Contábeis, eficiência e bons serviços. Esta é a nossa filosofia de trabalho, que garantem uma boa assessoria para nossas empresas, atendendo sempre da melhor forma nossos clientes e proporcionando um serviço de alta qualidade e confiabilidade. Nosso endereço, Avenida Santo André 260, Centro Alto, Ribeirão Pires. Fone 4828-3366. Quer mudar o visual e ficar mais alegre? Então venha para o Salão Suzy Cabeleireiros, sempre oferecendo qualidade e o melhor preço. Temos escova, botox, hidratação, selamento e a linha profissional de shampoo e máscara para a durabilidade de sua progressiva e também cabelos loiros. Temos manicure, pedicure e maquiagem para festas e noivas, com qualidade e o melhor preço. Suzy Cabeleireiros, Rua Angelino Francisco Gianazzi, número 60, no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Telefone 4828-5275 ou celular 97379-8223. Você que gosta de se manter bem informado, não pode deixar de visitar a Banca Terminal Rodoviário, que há 28 anos, sob o comando do Davi,
Presta serviços, além da venda de jornais e revistas, compra e venda de telecena vencida ou não, vendas de cartões telefônicos, recarga de celulares e continua sendo um ponto de referência de nossa cidade. Está localizada na Rua do Comércio, número 45, ao lado da estação rodoviária de Ribeirão Pires. Nosso telefone é 4827-6661. 4827-6661. Atenção! Estamos comprando jornais velhos em bom estado. Pagamos bem. Eu falei Banca Terminal Rodoviário, crescendo junto com Ribeirão Pires. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Você quer um novo visual? Cabelos, barbas bem feitos com profissionais preparados para fazer de você uma nova pessoa. Estilos Cabeleireiro, um lugar aconchegante para você mudar seu visual. Estilos Cabeleireiros, aqui você encontra o profissional que você procura. Estilos Cabeleireiros, Avenida Francisco Monteiro, esquina com a Avenida Fortuna. Procurou beleza? Achou Estilos Cabeleireiro. Agora em Ribeirão Pires, Nalva Estrela Guia. Em que podemos ajudar? Servimos Monte Sua Marmitex para sua família ou empresa. E para a sua comodidade, disponibilizamos buffet para os seus eventos. Faça seu orçamento no conforto da sua casa. Ribeirão Pires ganhou uma nova opção para a sua refeição. Entre em contato pelo número 96197-0477 ou 97061-9434. Nalva Estrela Guia, iluminando os seus dias. Está ao vivo? Alô? Estamos de volta. Nós temos uma pessoa no telefone. Quem está falando? Oi, bom dia, é a Sônia. Oi, Sônia. Então, eu tô adorando, viu, esse assunto de música. E a professora Marta, como ela é calma, né? Será que é por causa de ensinar os alunos? Não sei, ela vai responder para você, hein, Marta? Então, então, muito bacana isso. E o como que era o nome dele mesmo, meu Deus? Altamiro Carrilho, será que a flauta dele era doce? Ela vai responder. Olha, ele tocava de maneira doce, mas a flauta dele é a flauta transversal, né? Tocava muito bem, nossa, um grande flautista. Então, professor, é transversal porque a flauta é maior? Não, é porque é aquela flauta que você toca de lado. Ela tem esse nome porque você toca ela na transversal, jeito de tocar. É engraçado, os instrumentos têm nomes que não tem muito padrão, né? Então a flauta doce é pela questão do som. A transversal é pelo jeito que você toca, que é de lado, né? Então as flautas que você toca assim de lado e são as flautas transversais. Tem de madeira, tem de metal, né? E elas também têm um som também, doce. Né? Tem de bambu também? Tem de bambu. Isso, e cada um dá um som diferente. Cada uma tem um som diferente. Olha, as de bambu, depende também do lugar, né? Por exemplo, lá no Nordeste são os pífaros, né? É verdade, é. Mas são flautas pífaros, transversais. Né? É, me parece que tem também a banda de pífaros, né? Tem, maravilhosa. Então, e como é assim a música do Altamiro Carrilho? Tem alguma assim que a senhora gosta mais? Ai, olha, para lembrar agora, assim, de sopetão. De bate-pronto, tico, né? Do fubá. Era ele que tocava Tico-Tico do fubá ou não? Muitos choros, né? Ele gravou muitos choros. É verdade. Muitos choros, um super flautista. Então, e as crianças só tocam instrumento, elas não chegam a cantar? Cantam muito, muito. Cantar é o primordial. Quando a gente aprende um instrumento, o principal é você saber cantar. Então. Porque você vai internalizar tudo, você vai aprender a ouvir aquele instrumento que você está tocando, cantando. Né? Às vezes o músico fala, eu não vou cantar, não, só vou tocar. Não tem isso. Acaba juntando as duas coisas, né? Não entendi, Sônia. Tá bom, professora, obrigado, viu? Obrigada a você. Parabéns, eu acho que hoje em dia, professora, muitas coisas que a gente teve antigamente na escola, não tem mais hoje, né? Pois é, às vezes a gente até tem um certo preconceito, né, de falar, nossa, antigamente, isso aí é muito antigo. Uma última coisa que eu vou falar para não tomar o tempo,
Antigamente a gente cantava o hino nacional. Hoje a maioria das crianças não cantam, né? Sim, você tem toda a razão. Tá bom? Parabéns pelo programa. Tá muito doce o programa. Obrigado pela atenção. Obrigado, Sônia. Ela falou essa questão dos hinos, né, também, porque a gente fala, nossa, tem que fazer fila e cantar o hino. Mas se cantava, né? Era um momento em que você tinha para reunir todo mundo para cantar. Né? E o hino é muito bonito também, você está valorizando o seu país, porque assim, uma coisa é o governo, né? A gente fala, o governo, esse Brasil, não sei o quê. Mas outra coisa completamente diferente é a pátria. Né? A gente tem que amar a nossa pátria. É o sentimento nacional. É o sentimento, então... O pessoal confunde governo com partido com Estado, né? O Estado é um todo que tem lá o seu hino, tem seus símbolos. Então, e se a gente não tiver esse amor pelo nosso país, pelo nosso local, quem que vai ter, né? Então, é isso, eu acho que é isso que vai mudar um dia toda essa situação. E realmente, não cantar o hino faz muita falta mesmo. Né? Todos os hinos, eu também. A questão é o respeito. Né? Isso. A gente tinha, né? Pois é. A gente achava que era uma obrigação, mas hoje a gente vê o valor que aquilo tinha. Né? Com certeza. Mas nem a letra... Né, as pessoas sabem hoje em dia, né? Tá difícil. Né? Não é nem só a questão do cantar, mas nem a letra. Né? Se perdeu muito com deixar de ter isso nas escolas. Olha, um bom assunto para um programa. Né? A gente analisar as letras dos hinos, que quantos hinos nós temos? Muitos, estou falando nacional. Quantos hinos nós temos? Nossa, e são lindos, eu adorava cantar da bandeira, hino da marinha, hino da aeronáutica. O que significa esses hinos? A gente canta e não sabe, né? É uma coisa interessante. Mas voltando à criança lá, né? Eu até estou lendo aqui, na verdade, na minha casa, né, em particular, desde que a minha esposa ficou grávida pela primeira vez, a gente sempre dormiu com música clássica, né? Nasceram, elas tinham música clássica a noite inteira, né? Não vou dizer que elas são calmas hoje, não, elas são mais calmas, entendeu? Mas elas têm um gosto musical para tudo, né? Não é assim, eu não gosto de funk, eu não gosto disso aqui, não, tem claro, como tem música clássica que a gente não gosta, música clássica que às vezes é maçante, né? E tem funk também que é uma porcaria, mas tem, dentro de cada categoria, tem as suas qualidades. É isso que nós temos que ver. Né? Pois é. Né? Destruir um tipo musical só porque eu não gostei daquela música. Exatamente. Normal, né? Então acho que tem que ter uma seleção. E eu sempre tive essa relação. Né? Então, perguntando para vocês, influencia isso, né? A mãe na gravidez ter um relacionamento musical, e não importa que música, mas né? Isso tem alguma coisa a ver? Traz algum benefício? Né? Traz. Olha, um dos primeiros órgãos que se formam, né? Me desculpem os médicos que estiverem ouvindo, não sei se estou errada, mas um dos primeiros órgãos que se formam, que o nenê nasce com ele mais pronto, é o ouvido, né? E é muito importante, mas o mais importante de tudo é a voz da mãe, ou do pai, ou daquele que vai cuidar da criança. Né? Então, sim, ouvir música boa, música clássica, a sua música boa, né? O que você tem como parâmetro dentro da sua cultura, né? É muito importante, mas uma coisa também que acho que se está perdendo é a mãe cantar para o filho. Sabe aquela coisa de ninar, cantar? Porque o que a criança gosta de ouvir é a voz daquela pessoa que está cuidando dele. Pode ser, eu estou falando da mãe, mas pode ser o pai, pode ser a pessoa que cuida, a avó, né? O vô, né? Hoje em dia a gente tem muitas famílias diferentes. Ela vai se identificar com a... Vai. Ela identifica, ela né? identifica. Além da voz, cheiro e tal, mas a voz ela vai ficar, né? Quando chamar, ela já sabe que é a mãe, que é o pai. Exatamente, então, porque como a professora falou, o sentido da audição a gente desenvolve ainda no útero, né? Então é a primeira reação que a gente tem, o primeiro sentido que a gente desperta é esse da audição. A gente é um feto e está escutando ali, né? E
esse fato de você não cantar pro seu filho, né? Em vez de cantar, dá um tablet para ele, né? É mais fácil, né? Mais fácil, né? Mais fácil. Dá um tablet lá. Então, e se eu pudesse, só para terminar assim, se eu pudesse fazer um apelo hoje, seria esse: cantem mais para os seus filhos. Muito, tem que cantar. Podia ter música, né? Eu fui num hospital, eu não lembro, ali em São Paulo, um amigo teve. A gente ia no berçário assim, tinha música clássica, tocando. Sim. Né? Pô, achei legal. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, nossa, música faz mal. Música sempre é bom. Era podia ser um outro tipo de ritmo, mas tinha lá no berçário, você estava escutando a música e tal. Não vai fazer, né? Não. Eu acho que música não faz mal, acho que tem letras que podem fazer mal, né? Outra coisa. Eu tenho uma curiosidade. Vocês professores, né? Quando vocês pegam, é partitura que chama? Partitura. Se eu escrever uma partitura lá no Japão e trazer para você aqui, vocês conseguem ler? Como é que é essa mágica? Olha, você não vai ler em Jabu, a letra não é a letra não. A letra é difícil, viu? Dá pra você pegar lá e tocar. A música na realidade ela só não é uma linguagem propriamente dita no sentido completo da palavra, porque você não consegue dar o significado ao som. Então, é o único fato que impede que a música seja uma linguagem. Mas, se você for jogar por todos os outros aspectos, é uma linguagem universal, né? Então, a escrituração na música, a notação musical, ela é a mesma aqui, é a mesma na China, é a mesma em todos os lugares, né? Tirando alguns pequenos regionalismos, né? Por exemplo, na Índia, às vezes você tem alguma coisinha que se escreve diferente, que é particular ali para a região, mas a música, a notação musical, ela é a mesma em qualquer canto do mundo. Quando você está com uma orquestra, tem lá violino, violoncelo, cada um tem uma partitura específica para aquele instrumento? Exatamente. É o que a gente chama de parte, né? Por isso que quem tem a composição total ali na frente é o regente, é o maestro. Então ele tem a totalidade da música na partitura. E cada instrumento que a gente vê, ele tem a parte dele. Então, se você toca violino, então você vai ter lá a sua parte de violino. Você não vai ter a parte da pessoa que toca clarinete. Mesmo porque atrapalha na hora de você ver ali, né? E como é que ela sabe que ela já tem que entrar? Então, Não, eu tô tocando lá, dependendo do que ele parou. Exatamente. Aí entra o outro. Aí na partitura já tem essa... Já tem essa... Exatamente. Só que naquele momento ele tem que esperar o outro. Porque a parte... É um negócio muito bem feito. É muito, muito pensado, mas também é muito antigo, né? Então, veio... Quantos milhões de anos existe? Olha, eu acho que nessa notação musical que a gente tem hoje, né? Desde o século IX, por volta do século IX. Antes ainda você tinha a notação neumática, que era do canto gregoriano, né? Que era uns risquinhos que você fazia em cima das palavras. Tem uma historinha, assim, né? De como surgiu a notação, porque, por exemplo, um cavaleiro ia lá para uma cidade X, ouvia uma música e ele queria ensinar essa música para uma outra cidade Y. Só que aí ele não, sei lá, de repente começou a não confiar mais na memória, então ele começou a fazer algumas anotações. Então, assim, uns risquinhos subindo, risquinho descendo, porque aqui a melodia sobe, aqui desce mais pro grave. E anotar. Então, a partitura começou assim, com pequenos símbolos, dizendo-se como era a melodia, principalmente, né? Daquela música. E aos poucos essa escrita foi se desenvolvendo, se aprimorando, ficando mais detalhada. E hoje em dia eu posso escrever uma música para o Renan e ele nunca ter ouvido, mas ele vai lá no violino e toca. Exatamente como eu pensei. Eu acho fantástico. Né, com esses símbolos. E aí, respondendo a sua pergunta da parada, porque tem símbolos de som e tem símbolos de silêncio. Então, tá lá, chama pausa. Né? E aí você tem o símbolo lá que significa uma pausa de tantos compassos, aí você fica lá, a música tá parada, mas ele tá contando lá, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem que contar até 20, por exemplo. Isso está escrito na partitura. E outro responsável por isso, no caso de uma orquestra, é o maestro. O maestro dá aquela
lembrete, ó, agora você vai entrar. Eu sempre achava que você tirar o maestro lá, eu quero... Não, o maestro é fundamental. O Renan, que é formado... Inclusive... Não. É outro... Os caras não tocam. Fica lá batendo o braço, né? É outro que sofre também. É outro que sofre, é. E tem que estudar muito, coitado da gente, viu? Esse estuda partitura, hein? Esse estuda, tem que estudar. Tudo, né? Porque ele tem que saber de todos os instrumentos, né? Tem que saber. É isso? Ele tem... Essa é a obrigação dele. Ele tem que saber o que cada um instrumento vai fazer. E, acima de tudo, ele tem que fazer o balanceamento. Porque, na realidade, quando você está tocando o seu instrumento, você está preocupado com o seu instrumento, né? Então, tem uma outra pessoa que está tocando do outro lado da orquestra que está preocupada em tocar só o instrumento dela. E aí o que acontece? Como você vai nivelar? Que está escrito lá na partitura, forte. Quanto é forte para você? Quanto é forte para você? Né? Então, tem um balanceamento que você tem que fazer isso. E isso quem faz é o maestro que está ali na frente. Então, ele tem essa capacidade de nivelar o volume dos sons, né? E... Nos ensaios. Eu sou maestro, você sou maestro. Tem um músico. Tem um músico. Mas ele também tem que entender a linguagem do maestro, né? Tem que entender. Ele sabe que aquele gesto... Tem que entender. Não é só tocar, né? Não. Ele também tem que saber... Identificar o que ele está querendo, né? Isso. E é uma coisa interessante, agora vocês falando, tô recordando da época da faculdade, onde a gente tinha uma aula de orquestra, né? De prática orquestral. E éramos entraram 20 na faculdade e se formaram 6, né? E nesse último ano de faculdade, a gente tinha a possibilidade de pegar a orquestra. E era a mesma música, o mesmo trecho, passado com os mesmos músicos, com a mesma orquestra. Se trocava o regente... Tá, vocês tinham que pegar a mesma orquestra... A mesma orquestra, a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Aí gravaram aquilo para escolher a diferença. Exatamente. E dá diferença. É incrível. É incrível. E é assim... A gente está tocando, foi lá, regeu o trecho, próximo, entra, sai, a mesma coisa na mesma hora, no mesmo momento, com as mesmas pessoas, dá diferença. É incrível. Com os mesmos músicos? Com os mesmos músicos, só trocando maestro. Incrível, já. É incrível. Tem a linguagem pessoal também, né? O maestro também é músico e o instrumento do maestro é a orquestra. Então a maneira de você conduzir vem da sua habilidade musical. Ali perto da Sala São Paulo tem uma escola de música, né? Tem, a EMESP. Mas tem o nome da escola. EMESP. Né? Não é a EMESP que você está falando? Que é ali na escola de São Paulo. Aí nós fomos lá porque nós estávamos... Eu perdi, tinha uma chuva lá, acabamos entrando, nós não sabia nem que era escola. Aí tinha uma lanchonete lá, aí tava o pessoal lá, né? Então comecei a conversar com a pessoa, ela falou que ela estava estudando, era só para mudar a partitura do pianista. Tem essa função. Tem. Né? Eu sempre chamei de virador de parte. Não sei se é o nome. Mas parece que é assim, mas ele também tem que ler. Ele tem que ler. Porque se muda antes da hora. Só muda a página, né? Mas ele também tem que saber onde está chegando. Tem, se ele depois, e haja coordenação que tem que ser naquela hora. Exatamente. É um negócio interessante, né? Quer dizer, porque na verdade não é nem quando ele chega lá no final, ele tem que ir um pouquinho antes dele chegar lá no final da partitura, porque o pianista tem que ter o tempo de virada, né? Exatamente. Não é fácil não, né? Tem que estudar mesmo. E quando vocês lidam com criança, essa leitura de partitura entra também, ou primeiro vocês começam com... Ela entra. Depois... Entra sim. Faz parte do desenvolvimento musical. Só que não num primeiro momento, né? A criança, ela age muito pela repetição, né? Então a gente toca, muitas vezes faz a criança olhar pra gente, entender como é que funciona aquele movimento e decorar por repetição, né? Então por imitação. Eu vou lá, toco pra criança, a criança entende e tal. E aí, depois, com mais calma, mais tempo, você mostra pra criança como fica aquilo que ela acabou de realizar. Então é uma maneira que a gente usa para que ela realmente entenda o que está acontecendo ali. Então, num primeiro momento, ela imita aquilo que a gente está fazendo, né? E depois a gente mostra para ela como que se escreve aquilo que ela fez. Então,
eu procedo dessa forma. Depende muito também da escola, né, do contexto que você está. Eu já tive escolas que eu trabalhei que eu ensinava os dois juntos, né, então eu já ia tocando, já ia lendo. No Pomar a gente trabalha primeiro só vivências, e no terceiro ano que começa, é assim que escreve, até que ele adquire uma certa autonomia para fazer o contrário, né? Partir da escrita, assim como a linguagem. Né? A gente primeiro aprende a falar para depois aprender a ler e escrever, né? Então depende um pouco do contexto da escola e dos seus objetivos ali, como você está. As duas coisas possíveis. E acho que não tem assim uma que seja melhor que a outra. Depende do seu contexto e da sua maneira de fazer. Deixa eu dar um recadinho aqui. Demar, o que é misturado? O que? Tá bom. Vamos misturar um pouco então. Aqui é só uma informação para os ouvintes. Ribeirão Pires abre inscrições para cursos gratuitos de arte e dança. A Prefeitura de Ribeirão Pires abrirá inscrições para os cursos gratuitos das escolas municipais de arte e dança para o segundo semestre deste ano. Dentre as opções disponíveis para artes plásticas estão desenho de moda, desenho de mangá, tricô e crochê. Para a dança, algumas das opções são afro, a partir dos 12 anos, cigana, a partir dos 12 anos, e expressivas, a partir dos 50 anos. Olha, a terceira idade está no meio aí, tá vendo? Aí, Régis, você pode fazer. As inscrições serão realizadas no período de 24 a 28 de julho. Os interessados devem comparecer das 8 às 17 horas no Centro Cultural, Rua Dr. Yotaka Ishihara, 220, Jardim Pastoril. No ato da inscrição é necessário levar cópia do comprovante de residência e do RG, e 2 fotos 3x4. Maiores informações pelo telefone 4824-1781. Vamos lá, voltando ao nosso assunto. Regis, você está muito quietinho. Eu quero agradecer. Aqui estão mandando o WhatsApp aqui, falando que o programa está muito bom. Estão escutando pela internet, a rádio. Está vindo de Minas, aqui a Lidiana está falando que o programa está ótimo. Nossa! Então, nós estamos extrapolando os limites do município e do estado também. O pessoal de Minas está escutando a rádio nesse momento. Beleza, tá vendo? Daqui a pouco nós estamos aí internacionais. Na internet, né? Daqui a pouco nós estamos aí. Quem está no Japão aí pode mandar pergunta. Quem está na Austrália. Tá tudo globalizado, né? Quem está aí na Noruega, passando frio. Não, frio não, lá é calor agora também, né? Agora é calor. Mas voltando à pergunta, Marta, da leitura de pauta, tudo, né? Então as crianças hoje na escola, elas aprendem também a ler partitura. Também. A escola, não só o Pomar, né? Acho que qualquer escola convencional onde tem aula de música, acho que assim, o enfoque não é a leitura de partitura, o enfoque é se fazer música, né? Plantar essa semente, né, neles. Então, tem a aula de leitura de partitura, mas não é uma coisa que seja fundamental. Se o aluno não sabe ler partitura, ele não passa de ano, sei lá, né? Não é fundamental. Acho que assim, é importante que ele entenda o que está fazendo e que aquilo pode ser escrito, mas é uma coisa que quase que ele busca por outros caminhos. Lá no Pomar a gente tem alunos que estudam na Escola Municipal de Música, né? Então lá no Pomar a gente bota fogo e na escola de música ele vai lá e aprende de maneira mais séria, digamos assim, a leitura de partitura. Aí sim lá ele vai estudar e vai praticar aquela leitura. Mais especificamente. Então acho que na escola, a música na escola não tem muito essa função de você sair de lá um erudito, né? Mas tem essa função de você sair conhecendo música, porque se você quiser estudar música, você sabe o que é. Tem a condição de como buscar. Você falou da sua filha, né? Ela teve a oportunidade de conhecer como é estudar música. E se ela quiser ser uma musicista, uma regente, o que ela for, ela sabe o que é. O problema é quando a gente não tem a oportunidade de saber o que é, né? De conhecer. Assim como você falou na filosofia, né? Todas essas matérias que estão sendo colocadas como secundárias e não importantes,
né? E tudo é importante, né? Porque o mundo é feito de tudo, né? E daqui a pouco nós vamos entrar de novo no intervalo, mas quando vocês estão com a criançada, né? Pessoal, vocês conseguem detectar o aluno que ele tem esse faz, né? Tem um tino para música, tal. Vocês conseguem ter essa percepção? Eu acho que é latente, né? Tá na cara da criança. Você vê que o olhinho da criança, ela brilha, é diferente, né? Tem vários alunos, assim, que estudam por uma parte por obrigação, porque faz parte do currículo. Outros não, outros gostam mesmo, então eles estão interessados. Acaba a aula, ele vem conversar com você, como é que faz? Toquei bem, toquei mal? Então é essa questão do interesse, né? Eu acho que o primeiro sinal que evidencia ali é o interesse do aluno. Isso é importante. Jamar, vamos entrar com mais nossos apoiadores, então daqui a pouco a gente volta, pessoal. Rádio Comunitária Pérola da Serra, da cidade de Ribeirão Pires, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Serrana. Este programa tem o apoio cultural de Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial, Avenida Fortuna, número 81, primeiro andar, Centro, Ribeirão Pires. Telefone 48237233, 48237233. Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Imobiliária Sandra Soares. Se você deseja comprar, vender ou alugar o seu imóvel, não deixe de consultar a Imobiliária Sandra Soares. A Imobiliária Sandra Soares tem sempre a melhor proposta para você. Nós ficamos localizados na Rua do Comércio, número 56, no primeiro andar, sala número 5. Se preferir, ligue para 4824-1814. 4824-1814 ou acesse o site www.padrãoimóvel.com.br. Imobiliária Sandra Soares, a certeza de um bom negócio. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Você que é apreciador de uma boa carne precisa conhecer o Rei da Carne. Especializado em carnes bovinas, o Rei da Carne também oferece vinhos, queijos, carne de porco, frango e muito mais. Lá no Rei da Carne você encontra de tudo para deixar sua festa inesquecível. Se precisar, nosso churrasqueiro está à sua disposição para dar-lhe maior comodidade, enquanto você se diverte. Rei da Carne atende você pelos telefones 4825-3189, 4825-6997 ou pessoalmente à Avenida Francisco Monteiro, número 1376, bairro Santana, em Ribeirão Pires. Não se esqueça, pensou em churrasco, pensou em Rei da Carne. Os sonhos mais lindos sonhei. Venha tornar seu sonho realidade. O Castelo dos Lagos chegou. Um lugar encantador para você realizar seu grande sonho. Casar como uma princesa. Amplo espaço para você e seus convidados. Área de cerimônia ao ar livre. Suíte do noivo e suíte da noiva. Com estacionamento para 150 automóveis. Lagos, enfim, uma super estrutura ao seu alcance. Castelo dos Lagos. Localizado em Ribeirão Pires, na saída 42 da rodovia Índio Tibiriçá. Telefones 4823-4411 ou 95-300-9675. Acesse também o nosso site www.castelodoslagos.com.br. Ribeirão Pires, ouve a rádio Pérola da Serra FM 87,5 MHz. Estamos no ar de novo, estamos de volta. Regis. Com programas curiosos, por quê? Né? Então, vamos falar, agradecer primeiro os apoios nossos, né? O Hospital Veterinário Nippon, o Açougue Alvorada, né? Com atendimento lá do Paulo e toda a equipe lá.
Bom, vamos falar um pouquinho do Festival do Chocolate esse ano, né? Esse ano nós vamos ter, já falando em música, a gente já tem a programação pronta do festival. Então, no dia 28, está marcado aqui Inimigos da HP, né? No dia 29 de julho, o Traje a Rigor, dia 30 de julho, Titãs, né? No dia 4/8, Rio Negro e Solimões. No sábado, dia 5/8, Ira, né? Dia 6/8, temos Guilherme e Santiago. Então, parece que a programação do Festival do Chocolate está fechada já, né? E no sábado, dia 22/7, às 19h, nós vamos ter a apresentação na Vila do Doce da Baquiana Filarmônica, né? Com o maestro João Carlos Martins, né? Com apoio da Fiesp e do SESI. Então, legal, né? E também vai começar agora também o Festival de Inverno de Paranapiacaba, nos dias 22, 23, 29 e 30. Né? O último final de semana vai coincidir com o Festival de Chocolate aqui de Ribeirão Pires. Então, temos aí o calendário dos festivais de inverno aqui da nossa região. Não é isso, João? Eu queria perguntar lá pro quem está programando o Festival de Chocolate, as atividades dos artistas locais. Parece que tem uma atividade de artistas locais, né? Então nós também fazemos propaganda, se tiver realmente. Se tiver já, né? O nome da turma que vier acompanhar agora esse festival, o 11º Festival de Chocolate, né? É só repassar que a gente passa o informativo. Para divulgação. Então, isso aí, vamos agora voltar de novo ao nosso último bloco. Né? Nós estamos falando aí de bastante coisa para crianças, né? Música para crianças. Então, a gente já viu aqui, né, que vocês concordam que a importância para esse tipo de atividade em escola é primordial, né? E a gente vai estar falando aí bastante no programa sobre isso, nos futuros programas, de a gente ter, né, apesar que o país está passando por uma crise, né? Toda crise tem seu auge, depois a gente volta à normalidade. O problema é de não saber o tempo que vai demorar para voltar à normalidade. Então agora, nesse momento, as prioridades são outras, né? Porque tem saúde, desemprego e tal, né? Mas criança, ela não espera para crescer. Pois né? Como dizia minha avó, não adianta você falar que você vai fazer daqui 2, 3 anos, que a criança já vai estar 2, 3 anos mais velha. Né? Então a gente tem que achar, fazer o paralelo. Não dá para fazer aquilo que é o ideal, vamos fazer aquilo que é possível. Né? Então isso é uma bandeira que a gente tem que implantar, porque eles é que vão dirigir o país no futuro. Se eles não estiverem preparados, né, aí que nós estamos perdendo de vez. Exatamente. Né? Então, não só música, mas como várias outras atividades escolares que a gente vê, que a criançada precisa, a gente precisa estar falando e tá aí cobrando quem está no poder. Agora, só cobrar não adianta, nós também temos que fazer a nossa atividade, né? Exatamente. Vocês já fazem um trabalho voluntário, a Marta também deve fazer alguns trabalhos voluntários. Então é isso que a gente também, né, um pouquinho que a gente faz, se todo mundo fizesse, daria era um montão, né? Entendeu? Então, voltando, né? Vocês estavam falando da leitura, né? Como é que a criança começa a aprender música e tal, e nós falamos, né? Se vocês detectam, né? Alguma criança que, esse aí, né? Tem o famoso lá, a pessoa que tem um ouvido, como que chama? Ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto? Você consegue detectar uma criança? Né? Primeiro explicar o que é ouvido absoluto, né? Bom, o ouvido absoluto é uma questão meio complicada, mas, assim, genericamente, para deixar claro, é o seguinte: é o ouvido que identifica a altura musical com precisão. Ou seja, se eu bater no copo, ele vai emitir uma frequência numa determinada região. E o meu ouvido absoluto vai identificar que aquela nota é a nota Sol, a nota Lá. De uma forma bem rasa, a explicação é essa. Numa criança, eu nunca identifiquei em nenhum dos meus alunos esse tipo de
de situação, mesmo porque é uma condição mais rara, né? Não é exatamente, não é. Aparece exatamente. Tem uma estatística baixa. Mas existe uma coisa que é o ouvido relativo também. O que vem a ser o ouvido relativo? É o ouvido que, após o treino, você também consegue identificar quais são as frequências, né? Então, por exemplo, uma pessoa que toca muito violão, mas não tem o ouvido absoluto. Se ele toca um determinado acorde, ele vai falar, esse acorde é Ré maior, é Dó maior. Então, é possível você atingir um grau elevado de precisão com o treino. Então, na verdade, não nasce só com esse dom, é treino. O treino, ele Você pode ter essa habilidade, mas ela também tem que desenvolver, tem que treinar. Não é só porque tem ouvido absoluto que vai ser um super músico. Né? Se ela não souber a música, o que é um sol, o que é um ré? Exatamente. Como ela vai saber o que é um ouvido absoluto? Às vezes até atrapalha um pouco. Exatamente. Né? A gente que fez faculdade, né? O professor gostava de fazer isso, né? Então, ele falava assim, olha, eu tocava no piano, aqui é um dó. Mas não era um dó que ele estava tocando, era um sol. Mas ele falava, aqui é um dó. Para a gente aprender também a ouvir, na questão dessa relatividade em relação àquela nota, quais são as outras. E quem tem ouvido absoluto, eu também nunca vi nenhuma criança, mas eu tinha alguns colegas de faculdade que tinham. E eles não conseguiam fazer esse tipo de exercício, que para ele aquilo lá era sol, não era dó. Daí se atrapalhava toda. E para quem não tinha essa barreira, porque é quase que uma barreira, né? Para quem não tinha isso, tudo bem, se o professor falou que é um dó, então em relação àquele lá eu vou conseguir saber o que é o resto. Né? Então, assim, não é uma vantagem, é uma condição. Né? Lógico, ajuda muito, mas também não... E quando vocês encontram uma criança que ela tem assim essa habilidade, né? Vocês procuram avisar os pais, olha, seu filho tem uma habilidade musical que você poderia estar desenvolvendo isso, né? Existe isso, a própria escola, não sei. Como eu falei, é uma condição meio rara. Eu nunca identifiquei. Uma criança que gosta de com certeza. Aí a primeira coisa que a gente faz aquela criança, ela se dedica mais, vamos dizer assim, né? Porque é uma questão de gosto, né? É aquilo que eu falei, é uma questão da criança com ela mesma, né? Então, quando a gente, assim que percebe que o aluno ele tem esse interesse, tem tudo, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com o pai, com a mãe da criança, para incentivar, porque... Se a criança não se sentir incentivada a fazer alguma coisa, ela não vai fazer. E também, em muitos casos, os próprios pais vêm procurar a gente, né? Eles mesmos percebem. Né? Eles falam, nossa, meu filho adora, tem algum outro lugar que ele possa ir se aprimorar? E as crianças começam a pedir de Natal instrumento musical, em vez de pedir um brinquedo, né? Então, aí o próprio pai começa a também incentivar, né? Então, tem as duas coisas. A gente... fala, né? Mas tem também uma coisa do próprio pai procurar. Que procuram, né? Tem incentivo aí E Marta, tirar uma dúvida, né? O João até comentou que quando estava esperando as crianças na gestação escutava música clássica, né? E é usado música clássica para diversas situações, né? Até para criação de gado, de galinha, né? Para criança, né? Tem algum estilo musical, algum ritmo? Até o que é o ideal para uma criança? Ou não tem essa regra? Então, olha, assim, se a gente for falar, tem alguns estudos, que eu não sei precisar, assim, com certeza, né? Que dizem algumas coisas de Mozart, né? Que ouvir Mozart faz bem para não sei o quê, que ativa algumas áreas do cérebro. E aí é um estudo mais aprofundado de neurociências, então eu não vou saber falar sobre. Mas eu sei que tem estudos sobre isso, sim. Mas eu acho que, assim, na minha humilde opinião, assim, você colocando músicas adequadas, ok, não precisa ser clássica. Né? Um rock. E o que é adequado para uma criança pequena? O simples. O simples. Né? Criança gosta de coisas simples, que ela possa ouvir, e quer ouvir um monte de vezes, né? E simplicidade. Né? Assim como a alimentação dela também tem que ser simples. Quando um neném nasce, qual é a alimentação?
é o leite materno, né? Se a gente, não sei se alguém aqui já experimentou o leite materno, assim, põe na colherinha, mas é uma coisa muito sem graça, né? Mas para o nenê, aquilo é o máximo, né? Então, é como alimentação. Primeiro é o leite materno, depois vem uma fruta, depois, né? Então, na música é a mesma coisa. Não pode já querer despejar né? Então, a simplicidade é o que seria mais adequado. Mas se na sua casa, né, você é de uma família de roqueiros que adoram ouvir rock, não vai ter problema uma criança ouvir um rock assim que tem muitas informações, porque aquilo é uma coisa que é da cultura e da verdade daquela casa. Não pode colocar o fone e aumentar o volume. Não, é cuidado. Então é bem relativo, né? Se é da realidade daquela comunidade, né? A gente pensa nas crianças, por exemplo, que nascem lá numa comunidade africana, onde o tambor é muito forte, né? Muito presente. Eles, né? Aquilo faz parte da verdade daquela comunidade, cultura, então, né? Da cultura. Existem músicas especiais para criança, né? Então, pois é. Então acho que cabe assim ao adulto saber filtrar, né? E isso ajuda a formar também a personalidade também de uma criança, né, Marta? Também. Então a música, eu acho, como disse o João, precisa ser bem escolhida também, né? Pois é uma responsabilidade grande. Uma responsabilidade. Ele vai escolher, como eu estou falando, depois no desenvolvimento da criança, ela pode estar escolhendo que ela vai. Sim. Montar uma banda de rock, funk, aí já é uma escolha dela. Mas no início, né, a criança ela tem que, como a Marta falou, ela tem que, em doses homeopáticas, né? Homeopáticas. Chegar lá e achar que ela vai ter você vai acabar assustando, né, a criança? Exatamente. Você levar benefício, vai levar um susto. Exatamente. E aí, nesse sentido, eu acredito que quanto mais variedade mostrar ao longo do tempo, né, melhor também. Isso. Porque aí você vai abrindo um leque. Você abre um leque de opções. Aí, o que eu não entendo é assim, você tem rock, você tem funk, você tem... Quando você escreve a partitura, não é a mesma coisa? Mesma coisa que eu falo, não tem que ser a partitura, entendeu? Mas por que eu gosto de funk, eu não gosto de música clássica? Eu acho que você tem que ter ouvido para tudo. Você tocou num ponto que eu acho que é um ponto nevrálgico. Com certeza, música é música. Mas acontece, por exemplo, muito preconceito com relação à música erudita. Então o que acontece? O jovem de hoje em dia, né, vai falar assim, não, música clássica quem escuta é meu avô, né? Meu avô que gosta de música clássica. Eu gosto de sertanejo, né? E o avô vai falar assim, não, bom mesmo é música clássica, sertanejo quem escuta é meu neto, né? Então eu acho que é uma questão de você entender que é uma manifestação artística e cada manifestação artística tem o seu determinado momento, o seu determinado local, né? Então, quando você vai numa sala de concerto, você está indo lá para você absorver não só a música que está sendo executada naquele momento. Você está lá para você entrar, imergir naquele ambiente do teatro com aquela quantidade de músicos, onde você entra, você acalma sua cabeça, né? Você se harmoniza com o ambiente. Então isso é a proposta do momento. É óbvio que quando você é mais jovem e você vai sair, vai para uma balada, que nem dizem, né? Você vai para uma balada, você não vai escutar uma música clássica porque não é a finalidade não é essa. Então você vai escutar uma música mais atual. Eu acho que o que a gente precisa fazer é saber bem colocar como transitar nesse leque que a gente tem de opções, né? Legal. E o mundo seria tão chato sem música, né? Pois é. Imagina o mundo sem música. Eu acho que no início era o som, né? No início era o som. Ia ser um negócio chatinho, né? Com certeza. Porque a música, quando você está sozinho, você tem uma música que você gosta e tal. As pessoas às vezes não percebem, né? Quanto é importante. Né? Qualquer cultura, a música está presente. Né? Pode ser aquela tribo lá que acharam lá no meio da floresta que faz, nunca foi contactada, mas você vai chegar lá e tem vai ter a expressão artística musical. De onde veio?
É necessidade do ser humano. Eu acredito que sim, eu acho que é uma necessidade do ser humano. Quer dizer, o ser humano ele foi criado, né, numa forma que a música faz parte. Né? E não importa, às vezes ele não sabe. Antigamente ele não tinha nem, o cara não sabia nem escrever, tinha um ritmo, a harmonia, ele tinha aquele fator que ele se sentia bem. Sim. Entendeu? Então o mundo sem música seria muito chato. Dentro da antroposofia, o ritmo é importantíssimo na vida do ser humano, né? E a música traz isso, né, pra gente muito bem, né, Marta? Esse é assunto para um programa, né? Esse assunto com a antroposofia? Eu não consigo o ritmo. falar sempre o Antroposofia. Antroposofia. De Rudolf Steiner. O que está escutando está curioso, mas a gente vai trazer esse assunto para discutir com mais detalhes. Né? E só para a gente não deixar de falar, né? A gente está falando da variedade, né? Lá no Pomar a gente tem também o Rogério, que ele não é exatamente professor de música, né, da escola, mas ele faz um trabalho na escola de cultura, que ele traz a cultura brasileira, a cultura africana para a escola, porque a pedagogia Waldorf, ela tem uma origem europeia, né? Então ela traz os elementos que a gente se baseia, são elementos europeus, mas isso não impede que a escola que está no Brasil tenha sim, em base em elementos locais, né? E o Rogério traz esse ambiente, né, diverso para a escola, que todo mundo, na verdade, faz parte, né? Mas ele é um ser transitante ali da escola que é muito importante também. Quando eu fiz curso de turismo, existia uma matéria chamada folclore. Uhum. Né?